Olá, vamos gravar mais uma parte do texto de Marx, Trabalho Assalariado e Capital. Vamos trabalhar hoje o item 4 do referido texto, de acordo com a edição que estamos seguindo. Marx, neste item 4, parte da afirmação de que, quando o capital cresce, portanto, o capital se expande, a massa do trabalho assalariado, portanto, a quantidade de trabalhadores que se encontram sob o controle do capital, aumenta. Portanto, o número de operários assalariados eleva-se, cresce em número. Em uma palavra, o domínio do capital se estende sobre uma maior massa de indivíduos. Ora, se o capital está se expandindo, necessariamente ele precisa de força de trabalho. E se o maior número de trabalhadores estão se assalariando, significa que as relações capitalistas de produção estão se tornando cada vez mais extensivas, ou seja, dominam cada vez mais o cenário social ou as relações sociais. Suponhamos, diz Marx, o caso mais favorável, quando o capital produtivo aumenta sob a procura de trabalho. Lembrando que capital produtivo, para Marx, é aquele no qual o tempo de trabalho socialmente necessário é colocado em prática, ou seja, uma determinada mercadoria é realizada dentro de um tempo de trabalho socialmente necessário, à luz das condições sociotécnicas existentes e da maneira como está organizado o próprio processo de trabalho. Portanto, suponhamos o caso mais favorável, quando o capital produtivo aumenta sob a procura de trabalho. Aumenta também o preço do trabalho, o salário. Aumenta o preço do trabalho, ou o valor da força de trabalho, em razão de que haverá uma maior demanda por trabalhadores. Consequentemente, o capital, para dispor daqueles trabalhadores, precisará desembolsar, teoricamente, um pouco mais. Isto geralmente acontece naqueles momentos de boom econômico, no qual o volume de força de trabalho requisitado para um determinado setor, como, por exemplo, a construção civil, ele se revela bem menor do que o número de prédios que precisam ser construídos. E isto vai conduzir a uma certa elevação temporária do salário daqueles trabalhadores da construção civil. Prossegue Marx observando que um aumento sensível do salário pressupõe um crescimento rápido do capital produtivo. Se o salário sofreu um certo aumento, significa que houve uma maior demanda de trabalhadores por parte do capital. Portanto, o capital produtivo está se estendendo, as relações capitalistas de produção estão se estendendo. Um aumento sensível do salário pressupõe um crescimento rápido do capital produtivo. O crescimento rápido do capital produtivo acarreta, por sua vez, uma expansão igualmente rápida da riqueza, do luxo, das necessidades e dos prazeres sociais. Portanto, ainda que os prazeres do operário se vejam aumentados, ou seja, ainda que com um salário maior ele possa comprar mais coisas para o seu prazer pessoal, a satisfação social que eles obtêm diminuiu em relação aos acrescidos prazeres do capitalista, inacessíveis ao operário e em relação com o estágio de desenvolvimento da sociedade em geral. Isto lembra bastante uma frase que foi realizada por Djalma Bon em um vídeo bastante antigo, em um documentário bastante antigo, As Máquinas Param, Germina a Democracia, na qual Djalma Bon diz o seguinte: trabalhei nesta empresa automobilística durante vários anos e
conseguia a duras custas uma casa financiada, enquanto o proprietário da empresa construiu mansões. Esta é a lógica que Marx está colocando. Embora o salário possa se elevar em determinadas circunstâncias, o poder de compra possa se elevar em determinadas circunstâncias, a quantidade de riqueza social apropriada pelo capitalista é infinitamente maior do que a parte que coube para o trabalhador. Por conseguinte, em geral, o salário não é determinado somente pela quantidade de mercadorias que eu posso obter em troca dele. Ele encerra diversas relações. Aqui Marx começa a observar a complexidade que encerra a forma salário. O que os operários recebem, diz Marx, o que os operários recebem imediatamente pela sua força de trabalho, portanto, pela sua energia física e mental que foi vendida ao capital, é uma soma determinada de dinheiro. É o salário determinado apenas por este preço em dinheiro, por esta quantidade de dinheiro que o trabalhador coloca no bolso? Para exemplificar que não, Marx vai recorrer a alguns exemplos do século XVI em diante. Vale a pena ler toda a passagem citada por Marx. No século XVI, o ouro e a prata em circulação na Europa aumentaram em consequência da descoberta de minas mais ricas e mais fáceis de explorar na América. Por isso, o valor do ouro e da prata baixou em relação às outras mercadorias, uma vez que passou a demandar menos tempo de trabalho socialmente necessário para extrair uma determinada quantidade de ouro. Os operários, no entanto, continuaram a receber a mesma quantidade de prata amoedada pela sua força de trabalho. O preço em dinheiro de seu trabalho permaneceu o mesmo e, contudo, seu salário baixou, pois, em troca da mesma quantidade de dinheiro, passaram a receber menor quantidade de outras mercadorias, passaram a ter um menor poder de compra. Esta foi uma das circunstâncias que favoreceram o crescimento do capital e a expansão da burguesia no século XVI. Porém, Marx avança com outros exemplos. Diz ele: tomemos um outro exemplo. No inverno de 1847, os produtores alimentares mais indispensáveis, como os produtos alimentares mais indispensáveis, como o trigo, a carne, a manteiga, o queijo, etc., em virtude de más colheitas, haviam aumentado consideravelmente de preço. Suponhamos que os operários continuaram a receber a mesma soma de dinheiro por sua força de trabalho. Não baixou o salário deles? Claro que sim. Pela mesma soma de dinheiro, receberam em troca menos pão, carne, etc. Seu salário baixou, não porque o valor do dinheiro tivesse diminuído, mas em virtude de ter aumentado o valor dos meios de subsistência. Suponhamos, enfim, e é o terceiro exemplo citado por Marx, suponhamos, enfim, que o preço em dinheiro do trabalho permanece o mesmo, ao passo que todos os produtos agrícolas e manufaturados baixaram de preço, em virtude do emprego de novas máquinas, de uma estação mais favorável, etc. Com a mesma quantidade de dinheiro, os operários podem, então, comprar mais mercadorias de todas as qualidades. Portanto, o salário aumentou precisamente porque seu valor em dinheiro não mudou. Por que Marx está fazendo toda essa discussão, apresentando todos esses exemplos? Na verdade, quando ele faz isso, ele está preparando o terreno para reconhecer que há uma diferença entre o que é o salário nominal e o que é o salário real, o que é
o salário em números, por exemplo, R$ 3.000, e o que é o salário real, ou seja, o poder de compra que R$ 3.000 é capaz de realizar. Esta discussão Marx retomará longamente no Capital, para mostrar a diferença que há ao discutir a jornada de trabalho, ou o salário por peça e o salário por tempo. Ele levantará a diferença que há entre o salário real e o salário nominal. O salário real é aquilo que o salário pode comprar em mercadorias. O salário nominal é apenas a expressão numérica do que ele está recebendo, sem corresponder necessariamente com o poder de compra. Prossegue Marx, nesse sentido. Nem o salário nominal, isto é, a quantidade de dinheiro pela qual o operário se vende ao capitalista, nem o salário real, isto é, a quantidade de mercadorias que ele pode adquirir com este dinheiro, esgotam as relações contidas no salário. O salário é determinado, acima de tudo, por sua relação com o ganho, com o lucro do capitalista, o salário relativo proporcional. Ora, o que seria este salário relativo proporcional? Seria a comparação entre aquilo de riqueza que o trabalhador se apropria e aquilo de riqueza que o capitalista se apropria. A cada ciclo produtivo, o capitalista expande a mais-valia, se apropria de mais sobretrabalho. Isto não significa dizer que o trabalhador, a cada ciclo produtivo, terá um salário maior ou que vai acompanhar aqueles ganhos dos quais resultam a extração da mais-valia. Daí, Marx dizer, o salário real exprime o preço da força de trabalho em relação ao preço de outras mercadorias. Por outro lado, o salário relativo expressa a parte do trabalho direto no novo valor que ele criou em relação à parte que cabe ao trabalho acumulado, ao capital. Prossegue Marx observando que o salário não é a parte do operário na mercadoria que ele produz. Ora, o trabalhador não produziu aquilo que ele está consumindo. Pode até ocorrer dele consumir uma outra coisa que produziu no interior de uma fábrica, por exemplo. Mas com o salário, ele vai comprar coisas que foram produzidas em outras esferas de atividade. Portanto, ele vai consumir parte do valor que foi gerado em outros setores da economia. Daí, Marx afirmar que o salário não é a parte do operário na mercadoria que ele produz. O salário é a parte de mercadorias já existentes, com a qual o capitalista compra para si próprio uma determinada quantidade de força de trabalho produtiva. O trabalhador vai consumir estas outras mercadorias, se colocar em condições de trabalhar no dia seguinte, e é isto que interessa ao capital, se apropriar da força de trabalho revigorada do trabalhador. Entretanto, observa Marx, é necessário que o capitalista recupere esse salário no preço pelo qual ele vende o produto fabricado pelo operário. É necessário que ele o torne a receber de tal forma que, em geral, lhe sobre ainda um excedente sobre o custo de produção, um lucro, que é a mais-valia. O preço da venda da mercadoria produzida pelo operário se divide em três partes para o capitalista. Observemos que aqui Marx se refere fundamentalmente a preço. Posteriormente, ele vai falar do valor, sendo que o preço seria a expressão monetária do valor. O preço da venda da mercadoria produzida se divide em três partes para o capitalista. Primeira parte, para repor o preço desembolsado com matérias-primas e indenizar os desgastes dos instrumentos, máquinas e outros meios de trabalho que ele adiantou.
ou seja, ele precisa repor o capital fixo, o capital constante que está envolvido na produção. Segundo, a reposição do salário que ele adiantou. Ele desembolsou uma determinada quantidade de dinheiro para o trabalhador sobreviver, sob a forma de salário, e ele precisa recuperar esse dinheiro na venda do seu produto. A reposição do salário que ele adiantou. Terceira, o excedente que resta, a mais-valia, o lucro do capitalista. Aqui Marx não está falando da mais-valia, ele está utilizando ainda a terminologia do lucro do capitalista. Enquanto a primeira parte não substitui, senão os valores que existiam anteriormente, uma vez que aqueles insumos que o capitalista vai utilizar já têm incorporados neles determinado valor do trabalho anterior, assim como que aquilo que o trabalhador vai consumir já tem incorporado naqueles produtos uma determinada quantidade de valor. Prosseguindo aqui, o preço da venda da mercadoria produzida se divide em 3 partes. Feito isto, enquanto a primeira parte não substitui, senão os valores que existiam anteriormente, a reposição do salário, bem como o lucro, o excedente, aquilo que Marx chamaria posteriormente por mais-valia, provém do novo valor criado pelo trabalho do operário e acrescido às matérias-primas. O trabalhador vai operacionalizar sobre uma determinada quantidade de matérias-primas, ou mesmo de produtos já industrializados, que contêm valor, e ao elaborar um novo produto, ao transformar o couro curtido em bolsa, ele está incorporando mais valor ao couro do que ele tinha naquela forma inicial, uma vez que a bolsa vai resultar de um tempo de trabalho socialmente necessário que foi depositado naquela matéria sobre a qual o trabalhador operacionaliza e que já continha uma determinada quantidade de valor. Portanto, o trabalho que vai ser operacionalizado em cima do couro vai acrescentar valor. Este valor vai ser expresso, por exemplo, no produto bolsa. Continuando, e é nesse sentido que podemos considerar o salário como o lucro, partes do que produz o operário. O salário real pode permanecer o mesmo, pode ainda aumentar, e, não obstante, o salário relativo cair. Observa ainda Marx que a tendência é que o salário diminua cada vez mais em relação ao lucro do capitalista. E prossegue ele. A repartição da riqueza social entre o capitalista, entre o capital e o trabalho, tornou-se cada vez mais desigual. Isto significa que o poder da classe capitalista sobre a classe operária cresceu. A situação social do operário com isto piorou, desceu mais um degrau em relação à do capitalista. E isto ocorre porque a tendência do trabalho sobre o capital é de ser cada vez mais desqualificado, como analisa Marx, por exemplo, no capítulo 12 do Capital. A tendência é uma desqualificação crescente do trabalho no trânsito da manufatura para a grande indústria. Mas, ao mesmo tempo, a tendência é que a redução do valor da força de trabalho implica aumento do trabalho excedente fornecido ao capital. Portanto, aumenta a miséria do trabalhador na medida em que cresce a riqueza do capitalista. Feitas estas considerações, Marx pergunta então, mas qual é, então, a lei geral que determina a elevação e o rebaixamento do salário e do lucro em suas relações recíprocas? Responde ele, eles estão em relação inversa. A parte do capital, o lucro, sobe na medida em que a parte do trabalho, o salário, baixa e vice-versa.
o lucro sobe na medida em que o salário baixa, baixa na medida em que o salário sobe. Prossegue Marx, observando que o capitalista pode obter lucro graças a uma troca vantajosa de seus produtos com outros capitalistas. Ou seja, sua mercadoria passou a ser mais procurada em razão da abertura de novos mercados. No entanto, estes ganhos extraordinários, eles só podem ocorrer por um tempo limitado. Vai se tratar aqui de um aumento temporário das necessidades dos antigos mercados que foram abertos. Que o lucro do capitalista pode, portanto, crescer à custa de outros capitalistas, independentemente da alta ou da baixa do salário, do valor da troca da força de trabalho, ou que o lucro pode também crescer graças ao aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho, a uma nova utilização das forças naturais, etc., é uma possibilidade. Mas, ao longo do tempo, este mercado, este ganho excepcional, ele tende a voltar ao normal na medida em que setores bastante lucrativos para o capital atraem outros capitalistas e, consequentemente, a partir do momento em que vários capitalistas estiverem produzindo aquela mercadoria que antes era rara, o preço, o valor da mercadoria, ou o valor de mercado, tende a se equilibrar. Prossegue Marx. O lucro não aumentou porque o salário diminuiu, mas o salário diminuiu porque o lucro aumentou. Proporcionalmente, o capitalista está extraindo um lucro maior para além daquele valor que já foi produzido como excedente pelo trabalhador. O lucro não aumentou porque o salário diminuiu, mas o salário diminuiu porque o lucro aumentou. O capitalista comprou com a mesma quantidade de trabalho alheio, maior quantidade de valores de troca, sem ter, por isso, pago mais caro o trabalho. Isso significa, consequentemente, que o trabalho está pior remunerado em relação ao lucro líquido que deixa ao capitalista. Além disso, diz Marx, lembremos-nos de que, a despeito das oscilações dos preços das mercadorias, o preço médio de cada mercadoria, a relação segundo a qual é ela trocada, é determinado por seu custo de produção. Os mútuos logros no seio da classe capitalista equiparar-se-ão necessariamente. O aperfeiçoamento das máquinas, o emprego de novas forças naturais a serviço da produção, permitem, em um tempo de trabalho determinado, com a mesma quantidade de trabalho e de capital, criar maior massa de produtos, mas nunca maior massa de valores de troca. Marx vai observando progressivamente como que estes ganhos excepcionais do capital, eles tendem a não ser eternos. Isto porque os demais capitalistas serão atraídos pelos setores lucrativos ou, então, se estiverem no mesmo setor de produção, procurarão modernizar as forças produtivas, a organização do trabalho, de tal modo a produzirem também aquelas mercadorias dentro de um menor tempo, aumentando, portanto, a extração da mais-valia, aumentando, consequentemente, a produtividade do trabalho também. Enfim, diz Marx, qualquer que seja a proporção segundo a qual a classe capitalista, a burguesia, reparta entre seus membros o lucro líquido da produção, a soma total desse lucro não é, cada vez, senão a quantia da qual o trabalho acumulado foi acrescido pelo trabalho direto. Esta soma total cresce na proporção em que o trabalho aumenta o capital, na proporção em que o lucro cresce em relação ao salário. Vemos, portanto, prossegue Marx,
que os interesses do capital e os interesses do trabalho assalariado são diametralmente opostos. Ou seja, é impossível que o capitalista ganhe sem que o trabalhador perca. E é impossível que o trabalhador ganhe sem que o capitalista perca. Não tem como os dois ganharem na relação capital e trabalho. Um crescimento rápido do capital equivale, portanto, a um crescimento rápido do lucro. O lucro não pode crescer rapidamente, a não ser que o preço do trabalho, que o salário relativo diminua com a mesma rapidez. Lembrando que o salário relativo é aquele que vai medir a proporção entre aquilo que o trabalhador se apropria e aquilo que o capitalista se apropria cada vez mais. O salário relativo pode baixar, mesmo se o salário real subir ao mesmo tempo que o salário nominal, o valor do trabalho em dinheiro, mas desde que esses últimos não subam na mesma proporção que o lucro. É lógico que pode ter uma elevação do salário real, mas para isto é necessário que não haja também uma elevação do lucro, portanto, que o capitalista não tenha expandido ainda mais aquela riqueza da qual se apropria graças à exploração da força de trabalho. Se, pois, a renda do operário aumenta com o crescimento rápido do capital, alarga-se, ao mesmo tempo, o abismo social que separa o operário do capitalista. Cresce, ao mesmo tempo, o poderio do capital sobre o trabalho, uma vez que as relações capitalistas de produção se generalizam e, portanto, os indivíduos não têm outra forma de sobreviver senão vendendo a sua força de trabalho. Se a renda do operário aumenta com o crescimento rápido do capital, alarga-se ao mesmo tempo o abismo social que separa o operário do capitalista. Cresce ao mesmo tempo o poderio do capital sobre o trabalho, o estado de dependência do trabalho em relação ao capital, uma vez que ele não tem outra alternativa senão vender a sua própria força de trabalho. Tanto mais o operário aumenta rapidamente a riqueza de outrem, prossegue Marx, tanto mais serão substanciais as migalhas que ele recolhe do festim. Quanto mais operários possam ser ocupados, quanto mais se reproduzem, tanto mais se multiplica a massa de escravos na dependência do capital. Ora, se a relação capitalista está em expansão, significa que a relação capital e trabalho está em expansão. Portanto, o volume de força de trabalho que necessariamente terá que se assalariar, se expande. Se expande a tal ponto de produzir, inclusive, aquilo que Marx chamará posteriormente por exército industrial de reserva. Diante de tudo que foi exposto, conclui Marx, mesmo a situação mais favorável para a classe operária, o crescimento mais rápido possível do capital, por mais que melhore a vida material do operário, não suprime o antagonismo entre seus interesses e os interesses do patrão, os interesses do capitalista. Lucro e salário permanecem como dantes na razão inversa um do outro. Não tem como o trabalhador ganhar sem que o capitalista perca, e não tem como o capitalista ganhar sem que o trabalhador perca. Quando o capital aumenta rapidamente, o salário pode aumentar, mas o lucro do capital cresce incomparavelmente mais depressa. A situação material do operário melhorou, mas a expensas de sua situação social. O abismo social alargou-se. Ele pode até obter ganhos ou pode ter até aumento salarial real, mas isso não significa que o capital não continue em expansão ou que a extração da mais-valia não tenha se aprofundado no interior das relações sociais de produção. Portanto, dizer que a condição mais favorável para o trabalho assalariado
é um crescimento tão rápido quanto possível do capital produtivo, é dizer que quanto mais a classe operária aumenta e faz crescer a potência que lhe é hostil, ou seja, o capital, o trabalho excedente não pago, o reino das mercadorias, a riqueza alheia que a comanda, tanto mais favoráveis serão as circunstâncias nas quais ser-lhe-á permitido outra vez trabalhar para o aumento da riqueza burguesa, o reforço do poder do capital. Aqui Marx acentua bastante como que a tendência é da expansão das relações capitalistas de produção e, com isto, a subordinação da força de trabalho ao controle do capital. Força de trabalho esta que será utilizada de maneira produtiva, ou seja, será utilizada de maneira a acrescer o capital. Pode ocorrer que, em circunstâncias muito específicas, o poder de compra do trabalhador se eleve, mas isto é apenas uma situação temporária, uma vez que, restabelecidas as condições gerais da produção capitalista, a tendência é do rebaixamento dos salários, portanto, do rebaixamento do valor da força de trabalho. Com estas considerações, Marx conclui este item 4 do seu texto Trabalho Assalariado e Capital. Espero que tenham gostado desta rápida discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar a teoria dos clássicos e contribuindo para o desenvolvimento da sociologia. Até uma próxima.